Se o farmacêutico é o coração da saúde, por que ele ainda não é valorizado como deveria? Hoje, no Papo Farmacêutico, estamos recebendo dois doutores de peso. É a doutora Exalgina Tavares e o doutor Arimatea Filho. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Farmacêutico. É uma honra, um prazer recebê-los aqui nesse momento. Para a gente é uma honra ainda maior, professor Avanildo. E eu acho que a pergunta que você faz, como a gente já tem um tempinho de mercado, já trabalhamos um bocado nesse mercado farmacêutico, eu diria que nós evoluímos muito. Há muito a conquistar, mas nós já evoluímos significativamente em vários espaços. Conquistamos muitos reconhecimentos. Hoje a gente está em mais de 140 áreas de atuação, com profissionais muito qualificados, prestando excelente serviço à população. Tem muito a fazer ainda e está chegando muito profissional novo no mercado. Mas a gente tem como lidar com essa situação em busca de realmente a gente conseguir fazer com que todos tenham seu espaço qualificado, prestando bons serviços à população como um todo. Muito importante. Doutora. Historicamente, né, o farmacêutico, ele sempre foi visto como profissional apenas do medicamento. Sim. Né? Então, ele era visto meramente como um profissional que entregava o remédio. A caixinha, e muitas vezes confundidos até com o balconista. Sim. Isso vem evoluindo muito, né, diante do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos órgãos de classe. Isso tem evoluído muito, né? O farmacêutico, há tempos atrás, ele só era conhecido nas análises clínicas. Sim. Como bioquímico. Sim. Né? E o profissional do medicamento que estava ali na farmácia em algum momento. Então, hoje, com essa demonstração, com esse trabalho que vem sendo desenvolvido por nós, profissionais farmacêuticos e órgãos de classe, o profissional ele já tem começando a ser visto com um olhar diferente, como um profissional que cria um vínculo com o paciente ao chegar no estabelecimento farmacêutico. A importância dele na indústria farmacêutica, né, na produção do medicamento, na estética, na oncologia, nas análises clínicas. Então, hoje, ele tem realmente mostrado a importância do profissional na área de saúde. Boa. Na saúde pública. Sim. Né? Porque ele está junto ali do paciente, sim, orientando a forma correta do uso adequado do medicamento, combatendo a empurroterapia. Então, tudo isso mesmo. É o que a gente vem procurando trabalhar no reconhecimento do profissional. Ótimo. Eu queria aproveitar e perguntar, por que mesmo sendo essencial, o farmacêutico ainda precisa lutar por reconhecimento, doutores? O que é que vocês acham? Na realidade, é assim, eu acho que todas as profissões ainda buscam afirmações. Todas as profissões buscam isso, até porque nós passamos muito tempo rejeitados pelas farmácias. Eu tenho um tempo já de mercado, eu tenho 40 anos de trabalho, e até bem pouco tempo, que eu coloco 20 anos, é pouco tempo. Não havia uma exigência do farmacêutico durante todo o horário de estabelecimento da farmácia, por exemplo. E a gente foi avançando e conquistando esse espaço. Hoje você já vê muitas farmácias, mas muitas farmácias mesmo, com a presença permanente do colega farmacêutico atuando de fato. Inclusive prestando outros serviços, como serviços clínicos, orientações e outras questões, até cuidados eles fazem dentro das farmácias. Então, são espaços que a gente vem trabalhando ao longo das últimas décadas para que isso realmente se efetive. A profissão farmacêutica, ela mesmo sendo uma profissão milenar, como foi bem colocado há pouco tempo, a gente ainda ficou muito tempo vinculado às análises clínicas. De lá para cá, a gente começou a atuar em outras áreas. E se a gente pegar, por exemplo, hoje,
dentro dos hospitais, a farmácia clínica é uma coisa que é altamente reconhecida. Sim, total. O profissional clínico dentro dos hospitais, eles são requisitados a todo instante. Sim. Na área da estética, na área da indústria. Na indústria, antigamente, você chegava numa indústria farmacêutica e você encontrava um farmacêutico como responsável técnico. Hoje são centenas de farmacêuticos. Verdade. Recentemente eu visitei uma grande indústria que tinha 600 farmacêuticos trabalhando dentro dela. Então você tem todo esse espaço que foi sendo conquistado pela profissão, pelo reconhecimento, pelo trabalho prestado pela categoria. E, claro, os órgãos de entidades de classe, eles buscam esses espaços e ocupar de forma responsável. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com o que os colegas estão exercendo no dia a dia, nos seus locais de trabalho. Então, a gente tem isso. Claro, quando a gente vai falar de remuneração, aí é outro debate. Isso. É um outro debate que a gente tem que fazer. Inclusive, eu queria até lhe perguntar isso, se for o caso, a doutora também, porque o farmacêutico, como o senhor está dizendo, ele assume muitas responsabilidades normalmente. Mas será que o piso acompanha essa responsabilidade que nós farmacêuticos assumimos diariamente? Veja só, piso é o mínimo, né? Se a gente reportar a década de 90, que não é tão muito tempo, nem piso tinha. Sim. Né? Ainda existem estados no Brasil que não tem piso. Por exemplo, o Distrito Federal hoje não tem piso. As pessoas vão lá e negociam diretamente com suas empresas. Na década de 90, a gente conseguiu estabelecer um piso salarial para o farmacêutico, na época, bom, equivalente ao 3 salários mínimos na época, né? Sim. Ao longo do tempo, a luta foi sendo travada e esse piso foi um pouco achatado. Né? Foi um pouco achatado e realmente hoje em dia você tem realidades diversas dentro de um estado como Pernambuco. Você pode pegar pequenas empresas pagando um pouco menos e grandes empresas, ou mesmo pequena empresa, pagando um pouco mais. Depende muito do trabalho que é desenvolvido, do portfólio que é desenvolvido por cada colega nesses locais. Dentro desse aspecto, a gente não pode deixar de destacar a participação do colega nessa luta. Sim. É como você bem afirmou, nós precisamos ainda afirmar muitas atividades nossas. E o colega tem que estar junto. Isso é verdade. Você tem uma ideia, a semana passada a gente participou das assembleias do sindicato, de 3 assembleias do nosso sindicato, do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Pernambuco, que estavam tentando estabelecer o acordo coletivo de trabalho. E a participação é mínima. Entendi. Os colegas precisam se envolver nessa luta. De fato, temos que dar a mão Precisa ao participar. Senão, não adianta adianta. delegar ao sindicato essa reivindicação, delegar ao conselho essa reivindicação, se não participa. Se o mínimo não está sendo feito. Exato. E não está pegando... Eu vou lhe dizer um número aqui que me chocou nesse dia. Na Assembleia de Indústria, tinha 30 farmacêuticos na Assembleia. Meu Deus. 30 farmacêuticos. E eu estava lá, que eu não sou da indústria, contando comigo. Tá? Então, assim, isso é uma realidade que nós precisamos discutir com nossa categoria, que é a participação. A representação política. Nós também somos muito vazios disso. A gente precisa ocupar esse espaço de representação política. Hoje nós temos uma deputada farmacêutica na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Sim. No Congresso, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nós não temos nenhum. Então, a gente precisa também olhar para esse lado e ocupar esses espaços. Sim. Né, de gestão, de participação política, de se interagir com nossas entidades para fortalecê-las na busca por melhoria de condição de trabalho, por melhorias salariais. Isso é uma luta permanente. Todas as categorias fazem isso. Não é porque a medicina conquistou, porque ela lutou. Isso. A enfermagem conquistou um piso porque ela lutou. Ela foi lá e reivindicou e conseguiu. E a gente precisa fortalecer esses canais de luta para que a gente chegue onde nós desejamos, né? Que é um trabalho digno, com um salário justo para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível. E sermos competentes. Isso é uma coisa fundamental. Nós não podemos deixar de ser os melhores nessa área que nós tantos reivindicamos, que nós tantos referenciamos. Precisamos ser exemplo para a sociedade. E isso é que a gente tenta trabalhar. O sistema CFF, CRF, ele até curso a gente oferece. Que não era uma função principal dele, mas a gente oferece. Por quê? Porque a gente quer colaborar para que essa qualificação aconteça. E ela aconteça de fato mesmo. Que os colegas se qualifiquem para poder lá fora exercer um bom trabalho, ser reconhecido pela sociedade e poder trazer esse reconhecimento
e na hora da reivindicação a gente poder chegar e dizer ao patrão, olha, nós estamos aqui porque nós somos essenciais para essa população que tanto buscamos na nossa luta, no nosso dia a dia. Então é mais ou menos essa linha que a gente tem que insistir, persistir e não desistir sob nenhuma hipótese. Verdade, doutora. E até porque o farmacêutico, o profissional farmacêutico, é o profissional que está mais perto no cotidiano da população. Sim, sim. Né? Quando você entra num estabelecimento, hoje o farmacêutico já é procurado em alguns estabelecimentos, porque ele cria um vínculo com aquele paciente, Sim. como eu falei anteriormente. Então, ele já é hoje mais respeitado. Então, a gente está lutando por um piso digno, porque a gente entende que o profissional realmente é um profissional que tem que ser respeitado, né? É um profissional que tem procurado estar junto da população Sim. no dia a dia. Então, para isso, como você colocou a questão do piso, ele não é valorizado na questão salarial. Ele começa a ser valorizado na questão profissional por estar marcando o seu espaço enquanto um profissional de saúde, porque hoje as farmácias elas são vistas como um estabelecimento de saúde. Sim, verdade. Né? O que há bem pouco tempo atrás não acontecia. Então, hoje, a farmácia é um estabelecimento de saúde, o farmacêutico é o profissional da saúde que está ali. Sim. Né? Hoje, se você perguntar num ambiente que tenha, vamos dizer, 30 pessoas, quem esse mês foi no médico? 1 ou 2 vão levantar a mão. Verdade. Mas se você perguntar quem foi numa farmácia, todo mundo vai levantar a mão. Verdade. E aí a gente tem que trabalhar isso. Cobre do estabelecimento o farmacêutico, porque o Conselho Regional ele vem fazendo o seu papel, fiscalizando Sim. o exercício profissional para garantir que a atividade que é privativa do profissional farmacêutico, que é a dispensação do medicamento, a orientação, realmente ela esteja sendo exercida por um profissional qualificado, habilitado na forma da lei. Doutora, aproveitando esse gancho, a respeito de vocês estiverem em Brasília, né, recentemente, essa semana, vocês estiveram em Brasília, como é que foi essa questão desse debate lá, na questão do piso, como é que está sendo, o que é que a gente aguarda aí nos próximos dias? Essa semana aconteceu na Comissão de Finanças e Tributação, o relator do projeto, né, que é o deputado Hildon Rocha, lá do Maranhão, ele pediu uma audiência pública para ouvir as partes sobre o impacto do piso, a viabilidade e o impacto do piso. Entendo. Então, a audiência pública não é um fórum decisivo, é de oitiva. Então, as entidades que defendem o piso e as que são contra o piso tiveram a oportunidade de se pronunciar. É interessante que a maioria das entidades que estavam na audiência se manifestaram, de certa maneira, contra o piso. Meu Deus. Né? Então, mas os nossos representantes, Dr. Walter, presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Fábio Basílio, presidente da Federação das Farmacêuticas, fizeram um debate muito qualificado que convenceu. E lá, daqui a pouco, os deputados que estavam na audiência começaram a se pronunciar e todos os que estavam pronunciaram favorável ao piso. Isso acendeu uma esperança ainda maior. Sim. Porque essa comissão, ela é uma das comissões mais importantes que tem. Porque quem é que vai pagar o piso? Uhum. Principalmente para o setor público. Porque o setor público, a gente tem os salários mais aviltantes do que do setor privado. Sim. O setor privado, o sindicato ainda consegue estabelecer um acordo de trabalho coletivo que vai com o mínimo ali colocado. No setor público, a gente não tem isso. Então, muitas vezes você vê concurso sendo aberto e a gente tem que impugnar porque é R$1.300, R$1.800, R$1.500. É uma E vergonha. esse piso está estabelecendo R$6.500.
Para o setor público, e aí para ter uma responsabilidade fiscal, você tem que dizer quem é que vai pagar essa diferença. Sim. Então foi feito esse debate, a gente apontou alternativas, o Conselho Federal apontou alternativas. Nós estávamos com representantes de todo o Brasil, tanto dos conselhos regionais de farmácia, Pernambuco estava presente com 3 pessoas, o Conselho Federal levou todos os conselheiros, a Federação Nacional dos Farmacêuticos estava lá presente com vários sindicatos, um esforço, porque tem um custo financeiro isso tudo, para que a gente apresentasse aos deputados, e aí o resultado foi positivo, né? E estamos muito esperançosos, o deputado prometeu que em até 15 dias ele estaria apresentando o relatório dele e já disse que ia dizer de onde é que vinha esse dinheiro, ou seja, ele disse que é favorável ao piso e que ia dizer de onde é que vinha o dinheiro para pagar esse piso. Então a gente está muito esperançoso. Sim. E aí a questão é de que talvez até o final desse mês a gente tenha esse parecer Coisa boa. colocado na pauta da Comissão de Tributação e Finanças, né, que é essa comissão específica que ele está. Depois disso, ele ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Então são várias etapas. São várias etapas, para terminar na Câmara. Comissão de Constituição e Justiça não é problema, porque ela só vê a forma. Se tiver a forma correta, a forma jurídica, que já está ali, quando você vai elaborando os pareceres, ele já vai fazendo as correções. Então, a gente entende que a comissão mais difícil é essa que está na Câmara. Depois, ele ainda vai para o Senado. Entendi. Então, nós precisamos da participação dos farmacêuticos nessa luta. Não adianta só nós, que somos representantes da categoria, estar se deslocando, estar se movimentando. Se os colegas não atuarem junto aos deputados em favor desse piso, a gente não vai conseguir chegar. Aqui de Pernambuco, na Comissão de Finanças, nós temos 2 deputados, que é o Fernando Monteiro, que é titular da comissão, e o Mendonça Filho, que é suplente da comissão. Nós tivemos uma reunião com o Fernando Monteiro e ele gravou o vídeo nos apoiando nessa causa. O Mendonça Filho, a gente pediu audiência com ele, mas a gente não conseguiu, porque ele estava em viagem, estava em trânsito, houve um atraso no voo dele, mas a gente está bem próximo de Mendonça também na perspectiva de que ele nos apoie. Coisa boa. Então, isso é uma coisa que a gente está bem animado. Sim. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Dar certo. Mas a luta é longa. A luta é grande e detalhe, né? Que se o pessoal, um não ajudar o outro, não der a mão, não adianta nada. Não vai chegar. Gente, hoje a gente vai ficando por aqui, mas com aquela missão. Vamos todos dar a mão aos outros para que a gente consiga o nosso piso e muitas coisas também. Fora o piso, a gente tem a valorização, porque quanto mais próximo estiver, quanto mais junto um do outro, mais coisas boas vai vir para todo mundo, não é verdade? Todo mundo. Gostaria muito de agradecer aos doutores pela presença. Muito obrigado, doutor. Arimateia, doutora, muito obrigado. O Papo Farmacêutico vai ficando por aqui, mas nos veremos em breve, pessoal. Tchau, tchau.